Fala rapaziada, tudo bem? Hoje é dia de analisar aqui no canal o melhor gibi de 2024 até o presente momento, mas para ser muito sincero com vocês, eu acho que vai ser um pouco difícil a gente ter um quadrinho melhor do que Chumbo, do artista Matthias Lehmann, né, que acabou saindo aqui pela Nemo, né, grupo, um selo que faz parte aí do grupo Autêntica aqui no Brasil. Chumbo, que coincidentemente saiu aqui no Brasil nos 60 anos do golpe militar no Brasil. E não existe ano melhor, agora 2024, do que lançar essa obra para a gente relembrar e nunca esquecer o que foi praticado pelos militares aqui no Brasil. Mas vamos lá, do que se trata essencialmente de Chumbo? Chumbo, ele conta a história de uma família de alta classe média, sei lá, uma família rica, vamos dizer assim, uma família burguesa que era dona de uma grande empresa ali existente na época, que era constituída por um pai, uma mãe e seus dois filhos. No caso, Severino, este aqui, em destaque maior na capa, e o Wallace, esse aqui também. É muito interessante, primeiro de tudo, falar aqui como que o Matthias Lehmann, ele mais do que contar a história dessa família, e também mais do que mostrar as coisas que aconteciam no Brasil ali no início da história, que se situava nos anos 30, esse gibi aqui também, ele conta a história de Minas Gerais, principalmente de Belo Horizonte e de cidades ali do entorno, mas esse aqui é um enorme resgate arquitetônico, histórico e muito mais da cidade, do estado, né, da cidade de Belo Horizonte e do estado de Minas Gerais, que Matthias Lehmann fez aqui. É impressionante o trabalho que ele fez de pesquisa, né? Eu acho que, se não me falha a memória, a editora Nemo até soltou um site para mostrar como que foi todas essas pesquisas que o Lehmann fez. É um trabalho impressionante, assim, sabe, de arquitetura. Você vê como que eram os prédios na época, toda a questão das cidades, também as propagandas. O gibi, ele é recheado de mini propagandas, mostrando assim uma propaganda da Varig, do Guaraná Antártica, entre outras coisas, da televisão. O que me chamou mais atenção aqui foi como é que a televisão foi mostrada, à imprensa, seja a imprensa televisiva, seja a imprensa também dos jornais, né, a imprensa marrom, vamos dizer assim. Cara, é um trabalho do Lehmann que, sim, é um trabalho espetacular. Acho que fazia tempo que eu não via em um quadrinho um trabalho tão minucioso quanto esse que o artista ele acabou realizando. Mas mais do que esse trabalho arquitetônico, esse trabalho de referências, é também uma grande história sobre uma família brasileira. Uma família, sim, pertencente a vamos dizer assim, a classe alta, né, aqui no Brasil. É um termo meio bosta de usar, mas enfim, né? É uma família abastada, uma família com dinheiro, e mostrar também todas as suas falhas, as suas... É mais do que falhas, porque assim, dificilmente a gente tem acertos aqui, mas assim, que família brasileira ela não é constituída de falhas, constituída de problemas, né? Constituída de malandragem. É muito interessante que assim, tem uma cena aqui do gibi que é sempre o jeitinho brasileiro. É sempre o jeitinho brasileiro que existe aqui desde sei lá quando. O patriarca da família, ele é cheio da grana, mas em compensação ele se recusa a pagar os seus empregados, né? A partir do momento que surge ali um empregado insatisfeito com a situação, ele se une ao movimento integralista existente em Minas Gerais para acabar, teoricamente, com a ameaça comunista representada por aquele funcionário que estava apenas à procura dos seus direitos, né? Então, assim, em pequenos trechos, o Matthias Lehmann
ele acaba mostrando como é fácil a união da classe, vamos dizer assim, dominante, da classe de quem tem o dinheiro, com o fascismo, né? Não existe qualquer tipo de problema moral ou algo parecido assim para eles se unirem com essas pessoas terríveis apenas para manter status. E é muito interessante também acompanhar como que isso afeta os filhos, né, da família. Inicialmente o gibi ele começa com o Severino e com o Wallace, e o Severino ele é baseado no escritor Roberto Drummond, né? Basicamente esse gibi ele é sobre a família do Roberto Drummond, visto que o Matthias Lehmann é parte dessa família, né? Ele é um autor francês, mas ele tem ligação com esse lado brasileiro da família. Não necessariamente é sobre o Roberto Drummond e toda a família, mas é livremente inspirado, vamos dizer assim, né? Então, assim, e esse jeitinho brasileiro, ele tá sempre muito presente. É muito legal que, assim, o Wallace, que é este aqui de bigode, né? Vamos dizer assim, o filho mais malandro da família, ele sempre tá metido em golpe, ele sempre tá tentando dar um jeitinho em tudo, ele sempre tem o benefício da família, né? Assim, ele é o filho querido, etc. E também sempre tem a hipocrisia aqui também. É muito impressionante que o Wallace, ele é um cara que ele fica falando, né? Deus, pátria e família, mas em compensação ele tá lá mamando um cara no escritório do trabalho, né? Assim, sempre mostrando a incongruência, né, os problemas, a hipocrisia existente nesse tipo de pessoa. Mas também mostra a hipocrisia, vamos dizer assim, do lado esquerdista da família, que é na figura do Severino, que é o Roberto Drummond, né? O Severino ele é a espécie da esquerda caviar, né? É aquela esquerda que fala, não, a gente é esquerdista porque é muito fácil ser esquerdista estando no topo, né, vamos dizer assim, da cadeia alimentar aqui no Brasil principalmente, e ele fala, não, né, apoia o comunismo, apoia o socialismo, enfim, não sei o que, pá, ele lê, apoia Carlos Marighella, entre outras coisas, mas em compensação, na hora que chega ali para ele ser um guerrilheiro, né, e combater a ditadura brasileira, o Severino, ele treme na base, ele foge para o interior do interior de Minas Gerais, e mesmo assim ele acaba sendo capturado pela ditadura e acaba sofrendo torturas, etc. Mas é muito legal de acompanhar como é que o Matthias Lehmann trabalha todas essas hipocrisias existentes aqui na família. É um gibi espetacular, porque assim, ele explica exatamente o que é o Brasil, né? Desde que o mundo é mundo, o Brasil é um poço de hipocrisia, né? Que nem eu falei, pô, o cara apoia Deus, pátria e família, mas em compensação ele tá traindo a mulher dele, o cara tá mamando um outro cara, sendo que, como assim, cara? Você segue a Bíblia e você tá transando com um homem, né? Aí é a mesma coisa da esquerda, a esquerda fala, mas não age aqui na figura do Severino. É um gibi que ele faz uma análise incrível, e não só durante a ditadura, tem diversos capítulos aqui no gibi que ele é dedicado ao pós-ditadura, e tem uma passagem muito boa que é sobre um personagem específico chamado Porfírio. O Porfírio, ele surge aí na família Wallace, a partir do momento que ele fazia parte do movimento integralista brasileiro, e ele vai alçando degraus, né, enfim, vamos dizer assim, na sociedade, e ele acaba sendo um dos torturadores do DOPS, e posteriormente, assim que acaba a ditadura, e aqui no Brasil a gente sabe que a ditadura ela não teve um julgamento, assim como em outros países aqui da América Latina, esse personagem ele pôde viver tranquilamente, e ele acaba virando um dos reis, se não o grande rei, vamos dizer assim, do jogo do bicho em Minas Gerais. E inclusive o caminho desses personagens, eles voltam a se cruzar aqui no quadrinho, porque esse torturador, né, ele posteriormente
ele acaba encontrando um dos membros da família por conta de uma situação envolvendo o jogo do bicho. E o gibi, ele analisa tudo isso. É impressionante, assim, Chumbo, ele faz um trocadilho, né? É um gibi meio chumbo, meio pesado. Ele tem quase 400 páginas de história. Cara, o gibi, ele tem introdução. Ele já começa aqui com essa página, né? Mostrando aqui um pouquinho. Cara, você vira a página, já começou o gibi. Já começou o gibi. Não tem enrolação, não tem nada. É um gibi incrível, é um gibi assim que, cara, meus parabéns para a editora Nemo realmente por ter soltado uma obra tão importante numa data tão importante que é os 60 anos do golpe militar praticado aqui no Brasil. É um tipo de quadrinho que todo mundo deveria ler isso aqui, porque por mais que seja contada a história de uma família abastada até certo ponto, que ela começa abastada e depois ao longo dos anos ela vai decaindo, né? Aqui por conta de escolhas erradas, enfim, mas não deixa de ser a história de uma família brasileira durante os anos da ditadura, do pré, do durante e do pós, né? Analisando todos os erros, os poucos acertos existentes, as hipocrisias e tudo que envolve não só a história de uma família brasileira, mas também a história do nosso país, que é basicamente formado por pessoas assim. É um gibi fantástico. A minha única reclamação, se é que é possível fazer uma reclamação, que não é especificamente sobre esse gibi. É uma pena que a gente tenha que ter uma visão estrangeira, né? Visto que o Matias Lehmann ele não é brasileiro, a gente tem que ter uma visão estrangeira desse período aqui no Brasil, porque infelizmente a gente não vê tantos quadrinhos abordando esse período nefasto, esse período terrível da história do Brasil. Eu gostaria de ver mais autores brasileiros, eu gostaria de ver que esse ano a gente tivesse mais obras justamente sobre esse período. Então não é uma reclamação do quadrinho, é uma reclamação que a gente teve que ter uma visão estrangeira bem detalhada, uma visão, cara, incrível sobre esse período brasileiro. Resumindo, pessoal, Chumbo é facilmente o melhor quadrinho lançado aqui no Brasil em 2024 e eu acho muito difícil que outro quadrinho consiga superar a história de uma família abastada e que vai se complicando ao longo dos anos aí durante a ditadura militar brasileira, mostrando tudo aquilo que envolve o puro caldo do que é o Brasil. Ou seja, é a mão na Bíblia na esquerda e uma mão na bunda de uma mulher com a mão direita. Isso basicamente é o Brasil, mostrando toda a hipocrisia existente aqui. Leiam Chumbo, da editora Nemo, gibizaço. Fica aí a minha recomendação para vocês. E vocês, meus queridos amigos, se você leu Chumbo, qual a sua opinião sobre? Você concorda comigo que é o melhor gibi do ano? Ou você acha que vai ter outra coisa melhor aí? Se você gostou, se você não gostou, deixe seu comentário. Eu vou ficar muito feliz de interagir com você. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo do Nerd Mochilinha. Valeu!